Olá, nono ano, esse é um vídeo extra, tem uma luz aqui, ó, tô iluminado, deixa eu, pronto, melhorou. Uma aluna do nono ano mandou uma mensagem para mim, é assim que eu gosto, é assim que as aulas acontecem, é só assim que a gente aprende. Ela mandou para o e-mail um questionamento sobre a questão da página 52 da nossa apostila Irium, a questão número 34. Então, página 52, questão 34. Gostaria que todos vocês pegassem lá a apostila e abram na página 52 da questão 34. A colega ela pergunta aqui para mim, ó, eu não estou conseguindo entender o número 34 da página 52 da apostila de português. Então eu vou explicar. Começa falando assim: identificar em textos lidos e em produções próprias orações com a estrutura sujeito, verbo de ligação e predicativo. Aí tem um quadrinho do Recruta Zero, que é ele falando: acoplar baionetas e avançar. E minha mãe gritava comigo se me visse correndo com tesouras, tá? É um quadrinho, uma historinha normal, e aí ele pergunta: informe um número de orações em cada período e classifique-os em composto por coordenação e subordinação. Então ele tem duas perguntas nesse enunciado. Ele quer saber a quantidade de orações e classificar essas orações. Tô adorando essa luz aqui, gente, ó, tô iluminado. Vamos lá. Como é que a gente conta a quantidade de orações dentro de uma frase, dentro de um período, dentro de um trecho? Como é que a gente conta? Tempo. A gente conta pela quantidade de verbos. Então, olha lá. Acoplar baionetas e avançar. Acoplar e avançar. Eu tenho dois verbos. Então, no primeiro quadrinho, eu tenho duas orações. Show? Vamos para o segundo quadrinho. E minha mãe gritava comigo se me visse correndo com tesouras. E minha mãe gritava comigo se me visse correndo com tesouras. Ó, visse correndo. Eu tenho aí uma locução verbal. A gente sabe que locução verbal são dois verbos próximos com sentido de um. Então aí eu só tenho um verbo. Visse correndo é como se fosse um verbo só, porque é uma locução verbal. Então eu também tenho duas orações. Vamos recapitular? No primeiro quadrinho, acoplar e avançar, duas orações. No segundo quadrinho, gritava e visse correndo, duas orações. Então eu tenho duas orações no primeiro quadrinho e duas orações no segundo quadrinho. Pergunta número 2. Classificar em período coordenativo e período subordinativo. Vamos lá. Acoplar baionetas e avançar. Esse E aí, por essência, ele já é uma conjunção coordenativa. Lembra das classificações das conjunções coordenativas? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. Então esse E, ele só está acrescentando mais uma informação no período, aí na estrutura oracional. Então esse período aí é um período composto por coordenação. E se eu quiser ir um pouquinho mais além, eu posso classificá-lo como uma oração coordenada sindética aditiva, porque o E está aí só ligando uma oração a outra no sentido de acrescentar, ok? Então no primeiro quadrinho eu tenho um período composto por coordenação. Se você quiser colocar entre parênteses, coloca aí, aditiva. Lá no segundo quadrinho, e minha mãe gritava comigo se me visse correndo com tesouras. Qual seria, né, a consequência se a mãe dele, né, pegasse ele correndo com tesouras? Ela ia gritar. Então aí eu tenho uma oração, um período composto por subordinação, tá? Uma oração adverbial. Olha lá. Minha mãe gritava comigo, visse correndo com tesouras. Reparem, uma oração necessita da outra para que faça sentido. Então, por isso que aí é um período composto por subordinação, tá? Então, primeiro quadrinho, período composto por coordenação. Segundo quadrinho, período composto por subordinação. Beleza? Até a próxima.